a vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, celebramos a solenidade de São João Batista, precursor de nosso Senhor Jesus Cristo e padroeiro desta pequena comunidade. Mas, como acompanhamos os textos bíblicos, o centro da festa litúrgica de hoje é Jesus. Tanto na profecia de Isaías, quanto nos Atos dos Apóstolos, é-nos apresentado a razão pela qual João Batista veio ao mundo. Apesar de nos reunirmos aqui hoje para celebrar o nascimento de João Batista, mas a razão maior desta celebração deve ser aquele que, quando ele assumir a sua missão pública, quando João Batista assumir a sua missão publicamente, vai apontar para o mundo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na profecia de Isaías, escutamos: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Deus, por meio das profecias de Isaías, vai preparando um povo que possa continuar nessa caminhada de espera, pois aquele que vem para conduzir todo o povo de Israel a uma vida plena, ou como o próprio texto diz, conhecer, experimentar a minha salvação. E São Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos, exortando o povo, vai falar da vocação de Davi. Deus se agradou, se alegrou de ver a fidelidade de Davi, o elegeu para ser o rei de Israel, mas não é, apesar de ser o rei segundo o coração de Deus, mas ainda não era o rei que veio para libertar toda Israel. Por isso, no finalzinho do texto: irmãos, descendente de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. E que mensagem é essa? Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual não mereço desamarrar as sandálias. Então, João Batista, a festa que nós celebramos hoje, o seu nascimento, ele vem como o último na linhagem dos profetas. E quem celebrou ontem a vigília, o texto vai dizer que ele estava repleto do Espírito Santo, ou do Espírito que estava em Elias. Quem é Elias? Elias é um dos maiores profetas na história do povo de Deus. Então, João Batista, ele está cheio desse mesmo Espírito que conduziu Elias a realizar grandes prodígios. Também João Batista realizará outros grandes prodígios. Quais são os prodígios que João Batista realiza? A conversão e a preparação de um povo para Deus. Essa é a missão de João Batista: preparar um povo para que possa receber Jesus, preparar um povo para que possa caminhar e trilhar o caminho da salvação. Por isso, então, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos conhecer a história de João Batista, mas, sobretudo, ficarmos atentos àquilo que ele prega, àquilo que ele ensina, e a partir dali direcionar o nosso olhar na direção onde ele aponta. Nós não podemos vir aqui atraídos por João Batista, mas precisamos vir aqui atraídos pela sua mensagem. O que é que São João Batista anuncia para o mundo? O que é que ele apresenta para a humanidade? Ele anuncia e apresenta para a humanidade o Salvador. Ele anuncia e apresenta para a humanidade
celebrarmos o nascimento de João Batista, mas o protagonista dessa festa será sempre Jesus. Por isso, João Batista sempre se colocou no lugar de simplicidade, no lugar de humildade, e ele dizia: preciso que ele cresça e eu diminua. Então, amados irmãos e irmãs, nós, na festa de hoje, aprendemos uma coisa muito importante, que para nos aproximar de Deus, para nos aproximar do Filho de Deus, precisamos nos aproximar imbuídos de uma simplicidade e, sobretudo, desta humildade que conduzia a vida desse último profeta, que foi João Batista, que não só anunciou, pregou sobre o Cristo Jesus, mas ouviu e apontou, mas, sobretudo, preparou o povo por meio do batismo de conversão. Então, o batismo instituído por João Batista era um batismo onde convidava todos a mudar de vida. Então, caríssimos irmãos e irmãs, apesar de nós já estarmos vivendo nessa caminhada cristã, já termos recebido o batismo de Jesus Cristo, que é o batismo do Espírito Santo, mas hoje precisamos, então, ouvir o apelo de João Batista e nos colocar nesse caminho de conversão. O batismo de João Batista é um batismo de conversão. Então, enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo, apesar de já sermos batizados, mas precisamos ouvir a mensagem de João Batista e perseverar nesse caminho verdadeiro de conversão, porque nós só iremos alcançar os céus um dia se perseverarmos nesse caminho de conversão e buscar viver todos os dias dando esse testemunho. E quando nós falamos de conversão, caríssimos irmãos e irmãs, não estamos falando de só vir à igreja, só participar das missas, mas de uma mudança que começa no nosso interior. É preocupante hoje os cristãos do século 21, porque são cristãos que estão na igreja, que participam das missas, mas termina a missa, termina a sua vida de oração, para onde estão indo? Que lugares estão frequentando? Que atitudes e ações estão tendo? E por isso, então, a proposta de conversão, quando João Batista convida o povo a converter, a endireitar os caminhos do Senhor, é tomar uma decisão por Cristo, é assumir uma vida que seja pautada a partir dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje, muitas pessoas vivem uma religião tanto light, né? Tanto faz você estar na igreja hoje, mas amanhã em qualquer lugar também está bom. E não é assim. A proposta do santo que nós celebramos hoje é que aconteça uma verdadeira conversão e que nós sejamos verdadeiramente preparados para estar com o Senhor. Então busquemos escutar essa mensagem de João Batista, crer nos seus ensinamentos e começar a fazer um caminho verdadeiro de conversão, um caminho que nos leva a mudar de vida, a mudar os nossos pensamentos, a mudar as nossas atitudes e verdadeiramente enxergar o mundo a partir do olhar de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.